Hoje é quarta, 20 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vamos falar sobre o Botafogo nesse nosso conteúdo da manhã aqui no canal do TF, o primeiro vídeo do dia, para a gente conversar aqui sobre informações a respeito do nosso glorioso, do nosso Botafogo de futebol e regatas. Torcedor, a gente sempre vê aqui nas postagens, né? Qualquer nome que aparece, a gente coloca, o Botafogo tá realmente conversando com o jogador, a gente confirma ou não. Notícias, e a gente vê demais assim o torcedor, o Botafogo só sonda, o Botafogo só observa, tá pior do que eu, só tá observando. Eu vou no mercado, fico observando compras também, eu vou em loja de marca, fico observando roupas, fico sondando preços e ninguém vai contratar ninguém, ninguém vai comprar ninguém. Então, por que isso está acontecendo? Por que o Botafogo faz isso no mercado? Vou falar sobre esse tema aqui com vocês nesse nosso giro de notícias e já abro o vídeo falando um pouquinho sobre o goleiro João Paulo, né? O presidente da equipe do do Santos, ele conversou com a imprensa e falou que o goleiro tem mercado, né? Que o goleiro João Paulo tem mercado. Ele falou isso pelo GE, né? Fala que ele concedeu em uma entrevista ao GE. Abro aspas para o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. João Paulo já foi chamado e manifestou uma possibilidade de redução. Ambos, João Paulo e John, né, são os dois goleiros, têm mercado, afirmou o dirigente ao GE, né, o portal Global. Então, ele que tem um salário de aproximadamente 400 e poucos mil reais, que é o salário do goleiro João Paulo, pode ter uma redução salarial para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do Santos. E o contrato que ele tem com a equipe da Baixada Santista vai até o ano de 2027, se eu não me engano, que é o contrato que ele tem com a equipe de São Paulo. É um grande goleiro, já falei isso aqui no canal, é a terceira vez que eu falo sobre o John. Eu acho um goleiro que a gente precisa, é um goleiro que tem muito potencial. O outro goleiro que ele tem, que eu também gosto muito, esse John, ele já esteve na mira do Botafogo na última temporada. É um goleiro que acabou indo para o Internacional e ele foi emprestado para o Valladolid, da Espanha, o John, que é o outro goleiro do Santos. Então o Santos é uma boa escola de goleiros, né? Mas o João Paulo entra dentro daquilo que eu gosto em um arqueiro. Mas como a gente vem falando aqui no canal, o Botafogo também conversa com goleiros estrangeiros e até um pouco mais experientes do que o João Paulo, para que eles sejam verificados para o nosso clube nesta temporada de 2024. O Botafogo precisa de goleiro, né? O PR vai sair, deve ir para o Lyon, ainda não é certa a ida dele para a equipe francesa, mas tudo indica que ele vá para o outro time do John Textor, e a gente teria que contratar um outro goleiro para fazer ali o trabalho junto ao Gatito Fernandes. Não dá para o Gatito ser o único goleiro do Botafogo em uma temporada. O Botafogo precisa ter dois goleiros trabalhando ali dentro do nosso clube, porque é uma posição que não dá para você ter jogadores inexperientes, né? Vamos colocar um exemplo, o Botafogo nessas 4 partidas que terá de pré-Libertadores. Imaginem se o Gatito sente alguma coisa, se o Gatito não esteja 100% pronto para alguma dessas pelejas. Ele pode ter dificuldade de jogar e o Botafogo vai ter que colocar um dos meninos, o Igor ou o João Fernando. Não dá para o Botafogo correr o risco nessas partidas de colocar jogadores que ainda não sejam experimentados. O João Fernando é um bom goleiro, o Igor também são bons goleiros, mas são meninos, né? São atletas sem eles terem experiência. Então o Botafogo tem que ir no mercado contratar um outro goleiro para disputar a titularidade com o Gatito Fernandes na próxima temporada. Mas comentem aqui, o John seria bom goleiro, outro goleiro do Santos? O João Paulo, vocês acham que é unanimidade aqui? Tô vendo que praticamente uma unanimidade nos comentários aqui do canal. Falem aqui embaixo, também deixem um like, inscrevam-se, compartilhem, mandem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal tá feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigões e amigonas, eu vejo muitos torcedores falando assim, o Botafogo tá no mercado, só ali, só sonda e não contrata. Botafogo só especula, tá igual o pessoal da Bolsa de Valores, não fecha com ninguém, só fica especulando, só fica observando, só fica analisando e não contrata. Então, o torcedor que fala isso tem razão, o Botafogo tá observando, sonda e faz propostas. Isso é normal no futebol, né, gente? Não tem nada de anormal isso que o Botafogo faz. Às vezes você tem... Eu já expliquei isso aqui em algumas janelas e vou falar. Na minha concepção de jornalista, eu não trago informações aqui no canal, acho que isso não existe. Quando o jogador é oferecido para o Botafogo, isso não é informação.
Vários jogadores são oferecidos diariamente para o nosso clube. Só vira informação quando esse jogador ele passa a ter uma negociação em relação ao clube. Ah, o Thiago Franklin foi oferecido pelo Botafogo pelo empresário Aloy Vera. Ah, o empresário Aloy Vera ofereceu o Thiago Franklin. A Botafogo fala assim, pô, vou observar aqui, vou dar uma estudada nesse jogador, vou analisar esse jogador para ver se vale a pena. Aí você analisou, aí vai sinalizar para o empresário, olha aqui, a gente gostou do jogador Thiago Franklin, e a partir desse momento que a gente gostou do jogador Thiago Franklin, nós vamos fazer aqui uma possibilidade de uma proposta. A gente vai fazer, a gente vai tentar avançar em alguma coisa. Quando você tem essa sinalização, que não é mais somente o jogador oferecido, existe a possibilidade de uma sinalização de uma oferta, aí sim o status muda. Aí você já pode pensar e colocar, o Botafogo tem interesse no jogador fulano de tal. Aí sim vira uma negociação. Quando o clube sonda, procura um outro jogador em outro clube ou um empresário, tipo, essa situação do Santos, do João Paulo, ou do Santos. O Botafogo procurou representantes do João Paulo, procurou o Santos para saber, olha só, a gente tem interesse. Vocês têm interesse em negociar? Isso é uma outra abordagem. Outros casos, o Botafogo já tem atletas no mercado que já mandou uma proposta. Já tem uma proposta ali com papel timbrado do clube, com valores, com tudo, com propostas da maneira de pagamento e etc. Isso é uma outra situação. E é o que tem que acontecer. Esses pontos não são errados no mercado. O grande X da questão, que o torcedor está ficando revoltado, é porque o Botafogo não está saindo disso. O Botafogo não está conseguindo fechar uma transação. O Botafogo não consegue fechar uma negociação. E a partir do momento que você não consegue fechar uma negociação, aí o torcedor fica chateado. Pô, a gente só fica sondando e não fecha com ninguém. Mas é assim que está acontecendo. Vamos torcer que o Botafogo, hoje é dia 20, que consiga fechar algum reforço, pelo menos essa semana, consiga dar um presente de Natal para nós, torcedores botafoguenses. Vamos torcer que alguma dessas negociações que estejam acontecendo, são alguns jogadores importantes que estão negociando no mercado, que o Botafogo consiga fechar com algum desses atletas. Porque fechando com algum desses atletas, ou alguns desses atletas, acho que o torcedor vai ficar um pouco mais calmo, né? O torcedor vai ficar um pouco mais tranquilo em relação aos reforços, em relação às negociações, em relação às abordagens. Mas hoje a gente tem muito esse ponto, né, de que qualquer nome que aparece, você vê, Botafogo sondou, Botafogo abordou, a torcida fica revoltado. Enquanto você não fechar com ninguém, qualquer tipo de ação e informação como essa, o torcedor não vai curtir. Mas vamos aguardar, vamos torcer. Ou que o Botafogo faça igual o Palmeiras, né, em relação ontem ao Bruno Rodrigues. A gente vê como que tem dirigentes que trabalham totalmente no sigilo e fecham negociações. O Brasil todo estava fechando com o Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro. Tinha sido colocado como jogador certo no Palmeiras, no Fluminense, no Bahia, no não sei quem. O Anderson Barros foi, em silêncio, fechou a negociação do Bruno Rodrigues com a equipe do Palmeiras. Fechou ali, foi anunciado. Surpreendeu a imprensa toda, surpreendeu todo mundo. Por quê? Conseguiu sigilo, conseguiu fazer alguma coisa ali nos bastidores, deixou que o nome do jogador aparecesse em várias outras equipes e conseguiu negociar assim. Que o Botafogo também esteja fazendo isso, esteja driblando até a gente da imprensa, tomara que tenha alguns nomes. Isso falando com o torcedor do Botafogo, que o Botafogo esteja negociando e que não tenha vazado, que a gente não tenha a menor ideia e que quando for anunciado, seja um presentaço para todos nós botafoguenses. Assim eu espero, assim eu torço. Beijo, tchau, tchau. Fui. Volto hoje mais tarde ou ali antes das 14 horas ou após as 14 horas. Volto mais tarde aqui com mais um vídeo no canal do TF. Valeu e fui, tamo junto.